Oi, gente! Prontos para mais um vlog? Então, pessoal, eu continuo lendo aqui E o Vento Levou. Eu tô lendo esse livro numa leitura coletiva do canal da Patrícia, da Paty. Eu vou deixar... Eu sempre digo que eu vou deixar os links aí embaixo, eu nunca deixo, mas enfim. O canal da Patrícia Lima. Eu tô participando dessa leitura coletiva. E a previsão é que a gente termine esse livro na metade do mês que vem. Então, não sei se eu vou terminar esse livro ainda nesse vlog. Talvez eu termine ele no finalzinho do próximo vlog. Mas, enfim, por hora eu cheguei até na página 560, 570. E eu vou voltar numa próxima atualização para conversar melhor com vocês sobre a história. E aqui eu também vou ler agora o 5º volume de One Week Friends. Esse aqui é um mangazinho que eu já tenho aqui em casa já faz um tempo, e eu já tô há um tempo para ler esse 5º volume, mas eu tava enrolando, porque eu achava que eu já tinha lido ele. Mas enfim, eu vou ler ele agora, e eu volto para falar com vocês depois, no final, quando eu terminar de ler esse mangazinho. Oi, galera, eu vim aqui agora conversar com vocês sobre, enfim, as leituras que eu tava fazendo agora nesses últimos dias. Eu não sei se eu gravei a atualização aqui pra vocês, comentando que eu terminei de ler, sim, o mangá One Week Friends. E, enfim, eu terminei. Esse mangá, ele é meio... não faz muito, assim, o meu estilo. Quando eu lia ele uns aninhos atrás, eu curtia mais. Hoje em dia eu já não curto tanto. Mas eu me animei de saber que ele só tem 7 volumes, e eu tenho o 7º, eu não tenho o 6º. Aí o 6º eu provavelmente vou procurar ler os capítulos online, e daí eu vou lá e leio o 7º. Isso assim já me animou muito, porque se não fosse por isso, se o 7º não fosse o último, eu, sabe, não teria interesse de correr atrás de comprar os outros mangás, os outros volumes, né? Mas enfim... eu também dei continuidade na minha leitura de E o Vento Levou. Eu tô lá na página 700 e alguma coisa. Já aconteceu bastante coisa. E eu tenho que conversar aqui com vocês sobre alguns pontos interessantes da história. Mas não sei se esse é o momento. Mas enfim, vamos lá. Basicamente, eu tô curtindo muito a história. Eu me surpreendi muito com a escrita da autora. Por ser um clássico, e eu ser um pouco traumatizada com clássicos, eu não estava esperando que a leitura fosse fluir tanto. Eu achei que provavelmente a escrita seria mais monótona, que os personagens fossem ser... irritantes eles de fato são, mas são irritantes de propósito. Que eles fossem ser bem clichêzão, bem... enfim, que eu não fosse gostar muito da leitura. E eu estava completamente enganada. Essa leitura, ela é super dinâmica, e ela se passa durante a Guerra Civil dos Estados Unidos. Começa um pouco antes e vai um pouco além.
E as coisas elas são narradas a partir do ponto de vista dos sulistas, que para quem não sabe, eram os escravagistas e que defendiam o modelo econômico de sei lá o que. Enfim, eu não leio essa parte aí da história, mas eu sei que eles eram escravagistas e os Yankees, que eram do norte, eles já não eram a favor da escravatura, embora eles estivessem longe de serem, tipo, super progressistas, direitos iguais aos negros. Não, não, né? Calma lá. Mas, enfim, por conta disso, a autora ela é sulista e tal, ela passa um belo de um pano para um monte de atitude que o Sul tinha. Tipo, ela retrata a escravatura no livro dela quase que de uma forma positiva, sabe? Ela passa muito pano no livro dela. Nenhuma família lá tratava mal os escravos, tratava os escravos como se fosse da família, sabe? Preferia bater nos próprios filhos do que bater nos escravos. Além de que, um ponto que uma moça da discussão da nossa leitura coletiva, ela ressaltou, que eu não tinha me atentado muito, é que todos os negros aqui da história, ou eles são completamente dedicados à família que eles servem, e completamente dedicados mesmo, sabe? Tipo, não tenho vida. A minha vida se resume a servir vocês e, enfim. Ou era isso, ou eles eram retratados de uma forma muito infantilizadas, sabe? Ou o negro, ele tava ali pra tomar conta da família mesmo, sabe? Não tem vida própria e só tá ali pra cuidar de toda a família branca, como se fossem uns paizões ou umas mãezonas. Ou eles eram completamente infantilizados e eles... A história ela meio que retrata como se eles realmente necessitassem dessa figura de um senhor branco para cuidar deles, para dar ordens para eles saber o que fazer, porque eles não sabem fazer nada se não receberem uma ordem, e são retratados ou como muito preguiçosos, ou enfim, tem essa parte aí que eu não tinha me atentado, essa parte assim deles serem tipo super infantilizados, e é verdade. A autora, ela inclusive cita, assim, né, através da personagem principal, várias vezes durante as obras, durante a obra, que ela não entende como os Yankees, eles querem libertar os negros, porque eles não sabem fazer nada sozinhos. Então, tem essas ressalvas, mas assim, eu estava esperando encontrar um livro de um cunho bem mais racista, assim, que eu quero dizer, de uma forma explicitamente ofensiva, entende? A autora, ela até que pega leve até, né? Considerando a época em que ele foi escrito, se tem racismo hoje em dia, imagina há 100 anos atrás, porque ela começou a escrever esse livro em 1926, e ele só foi publicado em 1936, ela levou 10 anos escrevendo, e o sul dos Estados Unidos ele é conhecido até hoje por ser uma área muito racista. Então imagina, há 100 anos atrás, como que não era. Então, eu acho que a autora ela até que foi branda nas palavras que ela usou no livro, porque acredito que outras obras do tempo que fossem retratar sobre, sei lá, esses assuntos, provavelmente usavam uma linguagem muito mais chula e eram muito mais ofensivos às pessoas negras. Então, eu acho que você indo sabendo que vai retratar a escravatura, a escravidão dessa forma, e os negros vão ser infantilizados e tal, não vão ser necessariamente retratados como pessoas individuais, e, enfim. Eu acho que dá pra você encarar essa leitura sem se estressar muito, sabe? Claro que você se estressa às vezes com algumas coisas, mas entendendo que isso era um pensamento da época. Se fosse um livro escrito hoje em dia, não seria cabível, mas como foi escrito 100 anos atrás, então tem coisas que, ok, dá pra passar sem se estressar tanto, sabe? Eu não sei se estou conseguindo me expressar muito. O livro tem problemas, o livro, ele tem um cunho racista, mas ele não é tão grande, ele é mais brando, e é mais nessa forma de retratar os negros de forma infantilizada ou como se eles tivessem que abdicar toda a vida deles para cuidar dos brancos, para eles serem tratados como uma pessoa adulta normal que sabe tomar conta de si mesma, sabe? Mas tirando isso, não tem, tipo, ofensas, grandes ofensas a pessoas negras e aos escravos, e, enfim. E é interessante ver como a autora ela retrata a Guerra Civil Americana
pelo ponto de vista dos sulistas, claro que ela passa um belo de um pano para eles, mas é muito interessante, sabe? Ver as coisas que estavam acontecendo. E nessa leitura coletiva tem uma garota que ela estuda a história e que ela diz que a autora está sendo até que bem fiel aos acontecimentos, às batalhas, como o povo realmente foi afetado por essa guerra. E assim, para os sulistas isso foi horrível. Era preferível eles terem libertado os escravos e terem aberto mão, sabe, do seu estilo de vida, do que passar por tudo aquilo, sabe? A maioria dos homens do sul morreram nessa guerra. As pessoas, até mesmo as ricas, passaram muita fome, porque o sul ele foi completamente cercado e isolado do mundo. Eles não conseguiam mais vender os seus produtos, o algodão, que era o ponto forte deles, para o exterior, porque fecharam todos os portos. Eles não conseguiam vender para os outros estados que não fossem do próprio sul, porque enfim, eles estavam em guerra, então eles ficaram completamente isolados do mundo. Eles não conseguiam comprar tecido para fazer a própria roupa, eles não conseguiam comprar alimentos. A moeda deles começou a desvalorizar de uma forma estrondosa. Quando os exércitos yankees eles conseguiram chegar no sul, nas cidades que eles tomavam conta, eles incendiavam todas as casas, eles queimavam as plantações, matavam e roubavam os animais. Então, isso foi muito prejudicial para o sul como um todo, porque perderam muitos homens, ficaram muitas viúvas, muitas mulheres solteiras sem seu marido, sem seus irmãos, sem seus filhos. Enfim, morreram muitos homens e eles também, sabe, foram completamente devastados por essa guerra, enquanto o norte ele não sentiu tanto, porque as batalhas elas foram majoritariamente travadas tipo, no sul, não no norte, então eles quase não sentiram. E, enfim, foi muito interessante ver essa parte. Essa atualização tá gigantesca, mas enfim, só queria dizer que eu comecei a ler É Assim Que Acaba também. Eu dei uma pausa agora na minha leitura, porque ela tá funcionando com metas semanais, né? E eu meio que já atingi a meta da semana que vem, o que fecharia também o primeiro livro, porque em algumas edições esse livro ele é separado em duas partes, então teria terminado o primeiro livro. Eu vou dar uma pausa agora durante essa semana e eu vou pegar esse outro livro para eu ler e depois eu volto para E o Vento Levou. Mas por hora eu comecei a ler, É Assim Que Acaba. Eu acho essa capa lindíssima aqui, tá, gente? E aqui eu sei que pela sinopse, pelo que eu já ouvi dos outros falando, vai retratar um relacionamento abusivo e eu acho que dessa vez vai ser de uma forma muito mais responsável do que foi com Tarde Demais, que eu nem consegui terminar de ler, mas enfim, eu vou voltar para falar mais sobre esse livro em uma outra atualização que não tenha 12 minutos. Eu provavelmente vou cortar um tanto de coisa aí, mas essa atualização ainda vai ficar bem comprida. Então, é isso. Preparem-se para mais um vlog compridão, tá? É isso aí. E agora eu vou estudar um pouco, fazer alguma coisa da vida que não seja ler. Gente, eu tô aqui lendo É Assim Que Acabe e meu Deus, o livro ele tava de boa até hoje. Ontem eu parei na metade de um capítulo e meu Deus, eu parei bem na hora certa porque hoje o despejo de bosta veio com força. Eu tô aqui, meu Deus, não sei. Acho que se continuar nesse nível de tensão o livro, eu vou chorar. Meu Deus, gente. A bosta ela foi despejada de verdade, de verdade. Eu tô muito chateada aqui com o livro. Quer dizer, não estou chateada com o livro, mas sim com as coisas que estão acontecendo nele. Nossa, tô muito chateada, cara. Tô começando a entender por que esse livro quebra as pessoas, de verdade. E lendo essas coisas bem antes de dormir, cara, meu Deus, eu vou ter uma noite
tensa e triste. E aí, pessoal? Então, eu terminei. É assim que acaba. Esse aqui, se não me engano, é o 5º ou 6º livro da Colleen Hoover que eu leio. E até a metade dele, eu tava achando ele, tipo, bem padrão, assim. Nada que se destacasse. Só que da metade pro final, começou a acontecer as coisas. E, enfim, eu vi o pessoal falando que esse aqui era o favorito da autora. E eu tinha, assim, altas expectativas. E as minhas expectativas foram supridas. Agora também é o meu favorito da autora. Mas, assim, é um livro pesado em certos momentos. Se você é sensível para temas de violência doméstica, acho que você deveria ler esse livro assim com certo cuidado. Mas, enfim, é um livro super tocante, assim, acho que a autora ela foi super sensível. Eu também fui ler Tarde Demais, esperando encontrar algo assim. O que não foi o que eu encontrei, né? Em Tarde Demais, a autora ela narra uma relação bem problemática e ela normaliza certas situações. E aqui, em É Assim que Acaba, também se trata de uma relação violenta, né? Mas, enfim, eu acho que a autora ela foi muito sensível na hora que ela descreveu aqui o sentimento de todos os personagens, até em determinado momento aqui mais pro final, tu fica até com pena do Ryle, que é o namorado da Lily, né? Você fica até com pena dele, porque tu, tu percebe que ele de fato ama ela. E que ele não quer fazer mal para ela. Só que ele é uma pessoa que é descontrolada. De verdade, ele é descontrolado. Então, quando ele fica estressado, ele perde a noção do que ele está fazendo. Ele perde o controle sobre suas próprias ações. E, enfim, não dá para você ficar numa relação sem discutir. Toda vez que eles discutem, ele perde o controle. Então não dá pra você ficar numa relação dessas, né? Muito tóxica, vai ficar apanhando sempre. Então acho que é muito sensível, assim, da parte de todos os personagens. Cara, enfim, eu curti muito esse livro, tá? Eu até chorei. No outro take eu tava dizendo que, tipo, se continuasse daquele jeito eu ia chorar. Teve uma hora no outro dia que eu chorei, e não foi assim numa parte que tava pesada, foi uma parte que me emocionou, mas eu sinto que não foi só pela emoção do momento, é porque sabe que essas várias merdinhas que vão acontecendo e que vão te sobrecarregando e no final você põe tudo pra fora em forma de lágrima, então foi isso que aconteceu. E só pra encerrar aqui logo esse take, porque os meus vizinhos, essas crianças, elas fazem barulho o dia inteiro, eu não aguento mais. Mal posso esperar para voltar às aulas presenciais, para eles ficarem um tempo fora de casa, um pouco de silêncio. Mas enfim, olha só a quantidade de marcação que eu fiz aqui nesse livro. Eu acho que esse é oficialmente o livro com mais marcação da minha vida. Então, eu quero lembrar desse livro aqui pra sempre, cara. Eu acho que de vez em quando a boca grudou aqui. Enfim, eu acho que de vez em quando eu vou pegar para reler algumas dessas marcações aqui minhas que eu destaquei e enfim, é isso. Eu acho que eu vou estar encerrando o vlog por aqui porque ele já deve estar bem grande, mas enfim.
Tô tentando fazer vlogs menores, mas não postarem com tanta frequência, então vamos ver como que vai ficar pros próximos, porque eu tô terminando esse vlog várias semanas antes de eu postar ele. Então, vamos ver como que vai ser. Quem mandou eu falar pra caramba nesse último, nessa minha última atualização, né, falando de... Como que fala? E o Vento Levou. E por falar em O Vento Levou, continuarei lendo esse livro. Então, é isso aí. Espero ver vocês no próximo vlog, pessoal. Tchau, tchau.